Então vamos Você já tá falar. gravando? Eu quero fazer uma pergunta. Você tem medo do quê? Eu tenho medo de perder minha mãe. Só. Só. Pode morrer o resto do mundo. Pode. Tá tudo certo. É. Os cachorros também? Não, né? Não, Nem vou tanto. ficar muito triste, mas o medo, o medo, o Você tem medo do pânico quê? é esse. Ai, tenho medo de doença e também de perder minha mãe. Acho que é Tem o meu maior pavor. Eu, de meu medo e de eu minha morrer. filha, né? Desde que eu tive filho, É que antes... eu não consigo imaginar minha filha morrer. Parece que eu vou antes, entendeu? Não tem Assim, sensação dessa ordem. A gente Tipo, a não gente quer pensa isso. na ordem que é natural, apesar que esse natural tá Mas meio sabe por que que eu inatural. tenho medo de morrer? Você sabe que a vida inteira eu viajei, fiquei viajando quando era a época da... When I was young, I climbed up too Eu high. andava na companhia, virava e mexia, eu ia pra comunidade, andava de avião, viajava tudo certo. Depois que as crianças... Ah, eu nossa. já ouvi você falando isso quando É. você vai viajar de avião. Gente, eu Medo? entro em pânico porque eu não posso morrer, simples assim. Meu marido morre de medo. E eu não posso morrer, e na minha cabeça não é só assim, porque quem vai cuidar deles? Mas assim, como assim eu não vou ver a formatura do Caetano? Como assim Vou na eu festa. não vou ver? Como assim eu não vou ver ele ter filho? Como assim eu não vou ver ele, sabe? Entrar na igreja pra casar, Eu sei tenho lá. muito medo disso depois que eles nasceram. Eu nunca tive. Ah, morreu. Acabou. Foi. Perdeu. Começou. O meu medo é um pouco egoísta, porque às vezes eu prefiro morrer antes pra não sofrer a perda das pessoas, entendeu? Olha que egoísmo. Isso é um egoísmo. Eu sou eu acho. o contrário. Eu prefiro que as crianças, não agora, né? Mas, por exemplo, se eu tiver velhinha e eles estiverem velhinhos, chegar numa idade, eu acho que se eu morrer, eles vão sofrer tanto que então é melhor que eu sofra. Eu não tenho esse medo deles morrerem. Lógico que eu vou sofrer, vai ser a pior coisa do mundo. Mas eu não fico pensando, ai meu Deus, sabe? Aham. Engraçado, invertido. É. Mas dizem que a pobreza e a morte são os índices mais altos do que as pessoas sentem Medo. É, a Sim. velhice também. E a crítica. Vixe. Tem 6. Peraí que eu Meu anotei. Deus, é muito A crítica, medo. a é muito crítica, a medo. crítica é Tirando que o medo de barata também vão combinar que é um medo que um o mundo medinho que inteiro dá um tem. desesperinho real. Minha mãe é capaz Ainda mais de... quando ela voa. Minha mãe é capaz de correr o mundo inteiro fugindo de uma barata. Posso contar uma história muito legal de medo? Minha mãe é uma pessoa que tem pânico. Se você perguntar qual é o seu maior medo, é o medo da barata. E minha mãe, quando meu pai, eles decidiram separar, quando meu pai foi embora, o maior pavor da minha mãe era parecer barata, porque sem meu pai em casa, quem que ia ter que matar? A minha mãe. Primeiro dia, na primeira noite que meu pai tinha saído de casa, ela foi na cozinha pegar um copo de água. Quem que estava lá na cozinha esperando ela? Deste tamanho, daquelas Infartei. brutas. Eu não tenho medo de barata, mas minha mãe tinha tido Ela infarto. olhou aquela barata, ela falou, entendi. Mas ela falou que ela deu tanta porrada naquela barata, Tipo mas assim, tanta porrada naquela barata. Foi o ex que mandou Foi. essa barata. Pois, tchau, tô pegando a mala. Jogou a barata e saiu. Foi assim, libertador pra ela, porque ela, no primeiro dia ela já venceu o maior medo dela. Ela falou, não, se eu conseguir passar por isso, agora O resto O é resto é fichinha. ele vai dar uma porrada com a gente Eu no pego esse microfone aqui. É, ele bate o filha. microfone aqui e fala, cala a boca. Vai. Boa ideia. E nós estamos no segundo encontro do Ponto de Vista. E hoje o assunto é babado. É sobre medo. Quem tem medo Do lobo mau, De barata, de morrer, de ficar velho, de doença? de ter crítica. eu tenho. Eu também. Eu tenho alguns. Então, não sai daí e assiste até o final, porque hoje o assunto do ponto de vista está... Sucesso. Chique. Musiquinha da Joelma de fundo. Calypso! Isso aqui, ela disse que tem medo de crítica. Não tem, não. É mentira. Ela é mentirosa. Eu falei que crítica existe esse medo. Eu não tenho zero medo. de Zero crítica medo. mesmo. Eu anotei os 6 medos mais comuns: pobreza, crítica, problema de saúde, perda do amor de alguém, velhice e morte. Nossa, perda do amor. Tem gente que sofre. Gente, tem gente Eu que já se sofri mata por muito. causa da É. perda, da perder o amor. Tem mesmo. Tem gente que mata, né? Os dois. Os dois. Então vai, pode introduzir o coach. Então vai. Vamos lá. Sou educadora física, você é coach? Eu sou influenciadora. É isso. Bom, no curso que eu fiz agora recentemente, eu conheci a teoria do José Roberto Marques. Eu não sei se vocês já conhecem ele, é um dos maiores coaches do Brasil. Alguém tinha que não conhecer. Só um detalhe, se a pessoa escutou isso e falou, nossa, eu nem conheço a pessoa, também não. Então tudo bem. Então tá, então você tá dentro. Tá Calma, todo gente, mundo não é bem. anormal você não conhecer ele. É. Ele tem o sobrenome Marques, que é o mesmo que o meu, eu já considero meio que íntimo. Parente. Meio parente. Entendi.
Mas ele é um coaching que ele trabalha com a linha emotiva, né? Porque tem 2 linhas de coaching hoje. Tem a parte de emoção, que trabalha o passado, e tem um coach que não é sistêmico, que não trabalha o passado, ele só olha daqui pra frente. E ele, na teoria dele, ele criou o Self 1 e Self 2, que é você pensar com um lado e pensar com o outro. O que significa isso? Que nós somos duais, então nós pensamos tanto com a razão quanto com a emoção. Então, nós sentimos todos os sentimentos ruins, e é normal sentir isso, e nós sentimos os sentimentos bons, e nós devemos sentir os ruins. E o medo é um sentimento que é ruim, mas que faz a gente sair da zona de conforto. Mas que também nos protege, tem os 2 lados, né? Protege, entendeu? Tem o lado bom do medo. Sim, tudo tem o lado bom do medo. O lado ruim do medo é aquele que te paralisa. Exato. Eu tenho tanto medo que eu vou ficar aqui mesmo. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de crítica, eu tenho medo... Agora, o medo que te impulsiona é um medo bom. É um medo bom. Ele tem 3 estágios do medo, que eu vi. Porque você tem o medo, o último é o pavor, no meio... Porque tem aquele medo que te... Por exemplo, eu tenho medo de sair a pé à meia-noite no meu bairro. É um medo, por isso que eu não saio. Então é um medo que eu tô me prevenindo. Sim, que te De protege. me protege, exatamente. Esse medo eu acredito que ele não é um medo ruim. Agora, o medo que te paralisa pra você mudar uma situação que te faz mal, esse é o medo ruim, eu acho. Sim, eu vou te dar um exemplo. Eu, quando era mais nova, eu era uma pessoa muito aventureira. Então, se você falasse pra mim assim, vamos pular de paraquedas, eu iria. Vamos ali? Vamos. Hoje, a gente vai ficando mais madura, eu já tenho um certo medo de algumas coisas que arriscam a vida. Medo, pavor e pânico. Eu gosto de Medo, sentir pavor isso. e pânico. Porque eu acho que isso me protege, entendeu? Sim, exatamente. É um medo que te protege, que não vai colocar a sua vida em risco. Exatamente. É exatamente isso. Por exemplo, você vê um fogo. Se você não tiver medo, você vai se machucar. Então, o medo é positivo. Se você começa a ter pavor, não fica num ambiente que tem fogo. Meu Deus, eu não consigo ficar aqui. Se tem fogo. Não, você vai embora. Você já passou por um estágio que aquilo não é mais confortável nem seguro pra você. Porque você não vai conseguir conviver. E o pânico é quando você não consegue assistir. Tem gente, aquele medo de palhaço, que olha a foto do palhaço. Passa mal. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo e ela tem medo de cobra. E alguém mostrou um vídeo de uma cobra, ela começou a chorar. Coitada. Por quê? Porque daí já entrou no pânico. Então, na verdade, é você primeiro identificar do que você tem medo, o que é. Por exemplo, eu contei que eu tenho medo de viajar hoje, das crianças de eu morrer e as crianças ficarem, de avião. Isso não significa que eu não entro dentro do avião. Então, ainda é um pavor. Eu acho que eu já tô até no estágio do pavor, porque eu fico, ai meu Deus, ai isso aqui cair, ai isso aqui. Mas eu não tenho pânico a ponto de não ir, de precisar tomar remédio, de qualquer coisa assim. Mas então, aí que eu falo que o medo é um sentimento que você tem que sentir. Porque ter coragem, eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, não é ausência de medo. Não é ausência de medo. Então assim, você vai sentir medo, mas quem é corajoso é aquela pessoa que vai, mas vai com medo. Vai com medo. Entendeu? Eu vou com medo, mas eu vou. É lógico que a gente sente medo. Tudo que é novo causa um sentimento de, nossa, como que vai ser? Aquele frio na barriga. Mas a gente tem que ir mesmo assim. E o José Roberto Marques, ele fala assim, tá com medo, põe a fralda e vai. Adoro. Põe a fralda e vai, mas vai. Mas no caso do avião, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de avião. Eu tenho medo. Mas eu não deixo de viajar por conta de medo de avião. Mas é uma coisa assim que eu vou te falar. Posso ficar 24 horas dentro do avião que eu não durmo? Eu durmo. Eu não consigo Nossa, dormir, eu durmo. nem tomando remédio, não, porque eu tenho muito medo, mas eu vou. Você vence o medo. Eu venço, eu sou corajosa de ir, porque eu não Exato. vou perder oportunidades por conta de um medo que, eu posso morrer de avião, mas eu posso morrer atravessando a qualquer coisa, rua, de posso trânsito. morrer engasgada. Então, olha só. Caminhão. Eu tenho esse negócio com o avião depois que eu tive filho. E eu viajei uma vez do lado de um cara que é piloto. Trabalhava na Azul, eu lembro que ele sentou do meu lado e na hora que a gente foi sair, ele já começou pra mim, sabia que você tá no avião mais seguro do mundo, que é o avião de hélice? Você sabia que o problema mesmo de cair é na subida e na descida? Na subida e na descida eu entro em pânico. Mas tanto é que eu durmo, porque ele me deu uma aula e que eu acho que às vezes o desconhecido sim causa mais medo do que o normal. Tem gente que tem medo até de ir na academia. Na verdade, o medo, ele é uma emoção. Assim como você ficar muito feliz, o medo, ele é uma emoção. Então a gente tem que trabalhar a emoção. Tudo que é demais, eu falo que até água, se você beber muito, ela atrapalha.
Então, tudo que é demais faz mal. Se eu sentir medo e saber lidar com aquele sentimento, ok, ele pode me tirar de uma zona de conforto, ele pode me proteger. Agora, se eu sentir medo a ponto, igual ela falou, de sentir pânico, então eu preciso me tratar. Porque o medo da tua amiga de ter cobra, isso não é um medo que vem, isso é alguma coisa que vem lá de trás. Lá de trás. Alguma coisa Com aconteceu que ela precisa voltar e ressignificar. Mas é aí que a gente entra naquela história que eu falei pra vocês. Aí vamos falar sobre crenças limitantes. O medo vem um pouco disso aí. O que você viveu lá atrás, o que você ouviu e como você ressignificou isso pra você. De repente você tá, sei lá, você conversou com alguém que te falou uma coisa. Ele dá o exemplo do pai dele, que ele dançava e aí ele foi mostrar um passo pro pai dele. O pai dele fez assim, ó, totalmente fora do ritmo. E que acabou. aquilo, ele não quis dançar mais. E aí isso pode acontecer em situações que agravem o medo que você sente, ou desenvolva coisas que você fica... Ou, por exemplo, um dia você vai viajar de avião, ele dá aquela chacoalhada violenta, você quase cai, você não quer entrar no avião de novo. Então eu acho que isso tem um pouco a ver também com aquilo que... Como você significa as coisas que acontecem na sua vida. Com certeza, totalmente. Nossa, o medo da crítica eu Mas acho que é geral, gente. As eu pessoas acho. vivem num mundo onde elas têm medo de ser criticadas em tudo. Verdade. Pode ver. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo da crítica e isso vem de crenças passadas, tipo, que eu tenho certeza que é. E a minha maior crença é a crença de merecimento. É a maior, assim, é uma luta entre a Carola, criança e adolescente, que eu via as coisas e tudo bem, porque... Você achava comum. E tudo bem, porque eu sei que os meus pais fizeram o que eles podiam fazer nas possibilidades deles e tá tudo ok, amo, maravilhoso, amo de paixão. Mas tudo que eu ouvi, hoje eu tenho muito medo do que as pessoas vão pensar. E do que, às vezes eu não faço alguma coisa, eu quero fazer e não faço porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu sempre quis ser muito querida. Eu sempre gostei de ser querida. Sabe aquela pessoa que todo mundo me ama, cheio de amigos? Chegou um momento da minha vida que eu falei, não, eu preciso mudar. Respeitada. Eu quero ser respeitada. E se você gostar de mim, que bom. E se você não gostar, Tudo o problema bem. não tá comigo. O problema tá com você, entendeu? Pessoas de sucesso não querem ser queridas, Não elas querem ser ser respeitadas. E eu posso te falar uma coisa? Eu, graças a Deus, Deus me deu um dom. O dom do foda-se. Eu não tenho problema algum com crítica. Deixa eu relar nela. Não, eu tanto não tenho problema com crítica que eu não vejo problema nenhum alguém falar pra mim isso aqui tá errado, ó, isso aqui não tá legal, ó, isso aqui não sei o quê. Eu vou debater baseado no ponto de vista que eu tenho. Mas eu não tenho problema nenhum em dar o ponto de vista e em ouvir um ponto de vista. Tanto é que às vezes eu percebo assim, numa reunião, qualquer reunião, eu sempre sou aquela que fala sempre. Porque tudo eu dou pitaco. Não, isso aqui não. Isso causa pessoas que te amam e pessoas que não te amam. Mas isso não é um medo pra mim. Porque as pessoas são assim. Ora elas vão gostar de você, ora elas não vão. As que gostam, também gostam. As que não gostam, legal. As que eu gosto, que não gostam. Fazer o quê? É o que tem. Mas... Não, e muitas pessoas devem falar assim, nossa, ainda bem que a Estelinha falou isso, porque era o que eu queria falar e não tive coragem. Com Ai, deve ter certeza. muito. Ó, eu fui outro dia numa reunião que o cara rezou uma missa antes, reclamando uma série de coisas. Nós entramos na reunião e não falou nada. Aí eu falei assim, ó, fala que você não tá achando bom. Aí tremeu. Aí ele contou uma coisa. Falei, então eu vou falar o resto. Ó, isso aqui tá errado, isso aqui. Por quê? Porque as pessoas têm essa questão do medo da crítica, de não ser aceitas. Muitas vezes ela tem medo da crítica porque ela é uma pessoa que critica. Sim. Então, porque a maioria das pessoas que às vezes alguém fala assim pra mim, você vai falar isso pra ela? Nossa, ela vai te matar. Não tem problema nenhum, deixa ela matar. Eu não tenho problema em ouvir, então não tem problema nenhum em falar. A gente não precisa brigar por causa disso. Agora você falou uma coisa totalmente interessante, porque a gente tem medo daquilo que a gente vai ouvir. Por isso que a gente não fala. Isso. Será que eu vou sim. ouvir algumas verdades e eu estou preparada Será que pra eu tô ouvir preparada essas pra ouvir verdades? verdade? Não tô, E a então eu não pergunta falo o que eu acho. qual é o problema de ouvir a verdade? Qual é o problema? É, Você porque falou às vezes a crítica que você escuta te remete a coisas que te judiou e que você ainda não ressignificou e você ainda não tratou. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Né? Por Gente, isso que eu acho que eu tudo. nasci assim. E vamos falar um tive pouquinho, nada. eu acho que a gente tem que falar de crença limitante, porque muita gente pergunta o que é. O que é é. crença limitante? Às vezes a gente tá falando Verdade. e acha que é, É muito verdade. comum, mas às vezes para muitas pessoas não é. Crença limitante é aquilo que te ensinaram lá atrás, que você aprendeu e que ficou, por exemplo. E aprendeu com o que viu, ouviu, não necessariamente. Ai, não, mas não gente, necessariamente. não nasce em árvore. Mas não necessariamente alguém falou pra você. É isso. Você pode ter escutado uma coisa, visto uma coisa, sentido sim, uma coisa e sim, criou uma crença. Sim, criou. A Na gente- verdade, crença, né? Aí a gente vai falar sobre as funcionais e as disfuncionais que são limitantes. Isso. Ó, por exemplo... Mas dá exemplos, que eu acho que é mais Eu fácil. vou falar, posso falar as que eu ouvia? Pode. Ouvi muito? Isso não é pra você. Isso é só pra quem nasceu em família rica. Isso é só pra quem tem dinheiro. Só ganha dinheiro quem faz coisa errada. Só... Isso eu ouvi minha vida inteira. E durante muito tempo eu acreditei nisso piamente. E o que eu fazia?
ficava sentada no sofá esperando as coisas acontecerem. Sociedade não dá certo. Sociedade Que não dá mais? certo, Casamento não dura. Homem não presta. homem não presta. Gente, a do homem não presta, vocês precisam tomar muito cuidado. Porque tem Muito muita gente cuidado, solteira aí esperando o príncipe chegar. E que não existe o príncipe. Só pra... Não existe. Desculpa, mas não existe. Não existe? Não. Achei que era o meu marido. Olha, Du ganhou uma declaration. Estou zoando. Então, mas aí a gente pega uma crença e tem medo dessa crença. Porque quando você pensa que todo homem não presta, o que eu fico com medo do quê? De me relacionar. E aí eu não me relaciono, ou se eu me relaciono, eu não me entrego. Por exemplo, a minha mãe sempre me falou assim, Marcela, o homem sempre tem que gostar mais da mulher do que a mulher do homem. Então eu queria ficar com os homens e fazer sofrer. Vai me amar mais, vai sofrer. Olha só que crença, gente. Que é ruim isso, né? Você criar um filho e a pessoa crescer achando que o relacionamento é assim, um tem que gostar mais do outro. Não. Ó, Tem que você ser uma quer- coisa você quer- mútua, né? Você quer uma crença de trabalho? Normalmente quando você vai trabalhar, o que você fala? Ó, tô indo pra luta. Tô indo pra guerra. Quando que o trabalho é bom se você tá indo pra guerra, gente? Vai morrer no Quando que o trabalho. trabalho é bom se você tá indo à luta? É igual hoje, Vamos lá, Thiago. matar um que de Um leão por dia. Vamos lá, matar um leão por dia. Oh, É não tem jeito igual essa crença ser legal. O negro fala, essa pessoa é podre de rica. Tipo, já É. já liga a coisa relaciona ruim. Ela é ser rico com a podre podridão. de tão rica que ela é. Eu que E quero são coisas ser que a gente podre de fala rica. muito assim, sem ter noção do que pode estar causando na galerinha que tá Mas aí, é. né? Em processo de evolução, No que são as exercício, crianças. no exercício do Paulo Vieira, do curso que eu tô fazendo, ele fala pra você aprender as crenças que você tá acostumado a falar, você invertê-las. Então, por exemplo, nossa, eu trabalho muito e não consigo ganhar dinheiro. Eu já sou rico e vou ganhar mais dinheiro com o que eu estou fazendo. E escrever isso 50 vezes. Porque como você ouviu muito durante uma vida inteira, É difícil você mudar. é muito difícil você conseguir fazer essa sinapse Inversão, no seu de cérebro. mentalidade. Por exemplo, da mentalidade de merecimento, da crença de merecimento, que é a que mais me pega ainda um pouco. Por exemplo, isso é só pra quem nasceu em família rica. Aí o que aconteceu comigo? Eu nem ia atrás, porque eu não nasci em família rica, então Não, isso gera um medo. Não era se você parar pra muito. pensar. Tudo gera medo, Tudo gente. gera Crença medo. gera quando medo. eu aprendi quando eu comecei a ler de crença, fiz curso que abordava esse assunto, eu falava assim, opa, porque onde está escrito isso? Em que manual que está escrito Essa semana eu isso? falei, eu vi que você viu lá, que eu falei isso. Se você ensina seus filhos assim, a maioria das pessoas falaram que ensina. Ensina os filhos a assim, ó, isso não é pra você, isso é coisa de rico, isso não é pra você. Ai, e eu que vejo gente na desespero, minha gente, família dá vontade de falando chorar isso. quando eu Não, escuto você não isso. pode acompanhar o fulano. Fulano, seu primo é rico. Você não pode acompanhar, tá? Para, entra pro teu mundo, gente. Olha só, é um crime fazer isso com uma criança. A gente que tem essa consciência hoje, porque a gente lê, a gente estuda tudo, É é um difícil ouvir crime. essas coisas, dá vontade de falar, Uma fase que a fica gente quieto. consegue E o cérebro não sabe o que é real e o que é verdadeiro, né? Não. Ele não diferencia. Então, se você fica assim, eu sou triste, eu sou uma loser, ele vai falar que tá bom, Tá bom, você vai é. acreditar e você vai continuar cavando Ô, esse gente, e buraco. pode ter coisa que é até teórica, mas você tem que tomar cuidado com o que você põe na sua cabeça. Exemplo, a minha mãe teve câncer na tireoide, meu pai câncer na próstata, minha avó câncer de mama. O médico olha pra mim e fala o quê? Tá condenado. Um abraço, minha filha. Um abraço. Por que ela é assim? Se eu for viver nessa vida, de que a Pensando qualquer nisso. momento eu vou achar... Bom, Você nem vai viver, né? Você já fica encanada. E tem gente que vive Mas eu assim. posso falar? Tem gente que vive assim, que é um dos medos lá. A gente já falou sobre o medo da pobreza, o medo da crítica, que é o medo de problemas de saúde. Enquanto você tá vendo, eu sou uma pessoa que se eu sinto qualquer coisa eu vou pro hospital, porque o meu pai foi salvo, estourou a aorta dele, teve uma secção da aorta, em 24 horas ele ia morrer. Ele só não morreu porque ele foi correndo pro hospital. Eu sou aquela. Tive qualquer coisa, eu vou no hospital, não é nada, volto pra casa. Eu também sou Então, o assim. medo é bom pra você nesses Esse casos. medo é bom, também porque sou salvou meu pai e a gente... Só que assim, tem coisa que eu vou de madrugada que não tinha necessidade nenhuma de ter ido no hospital. E o Du tá Mas é lá, um medo acompanhando. que não me dá pavor. Eu não deixo de sair, eu não deixo de beber, eu não fico sentada em casa, meu Deus, será que eu tô doente? Meu Deus, será que eu tô morrendo? Não. Se você sente alguma coisa, você vai procurar. Mas o medo da saúde é o medo de você estar instável, da insegurança, de precisar ficar no hospital, de dar trabalho pra alguém. Mas o que você falou do seu filho que bate, vou fazer um comentário. A gente precisa, às vezes, na hora de educar, ter a consciência de que é normal você sentir os sentimentos ruins. Então é normal você sentir raiva, é normal você sentir medo. A gente só tem que tomar cuidado o que a gente vai fazer com Com esse isso, sentimento. exatamente. Às vezes a gente erra com as crianças porque a gente fala assim, filho, não morde. Filho, você não pode morder. É feio sentir raiva. Filho, por que você sentiu raiva? Por que você sentiu medo?
Então a gente tem que trocar isso. Você tá com raiva? Fala assim, filha, você tá com raiva? Tudo bem, é normal você sentir raiva. É normal Vamos você conversar. sentir medo. Agora, morder é errado. O sentir raiva, Não tem problema nenhum. ele tem que sentir. O sentir medo, ele vai sentir, faz parte da evolução humana. O que a gente tem que tomar cuidado É o que ele faz com o que isso. você faz com essa emoção. É. O que eu faço com medo? Eu me escondo debaixo da minha cama e fico lá ou não? Eu luto e falo, medo, você é só um sentimento. Eu vou passar por cima e eu vou encarar isso. Ai, tão bonitinho, crianças com inteligência emocional. Eu recebi até uma mensagem de uma seguidora que ela foi traída pelo marido, anos de casamento. Ai, eu li. E aí ela tem medo de perder. Porque você construiu, né, uma vida, você construiu um lar, você construiu uma história e de repente o cara te deve trai. O ser. que eu faço? Eu tenho que largar? Tem. Não, E é aí? essa a sensação. Me dá medo. Medo do novo. Por isso, gente, que eu acho que a mulher, hoje em dia, por que a gente fala que nós temos que pensar na gente? Para esse tipo de situação, para você não ter medo de encarar a vida. A gente só tem medo quando a gente vive a vida do outro. Né? Então eu só vivo a vida dele. Eu tenho medo de perder ele. Eu vivo a vida dele. Viva a tua vida. Né, os Faz teus as suas valores, coisas, as suas né? coisas, as suas escolhas. Porque aí, se a pessoa não quiser ficar com você, tudo bem. Né? A Você vida tem a sua continua. vida, né? É. Eu tenho a minha vida. É igual, ó, isso é uma coisa, vai muito em conta com o que você tá falando. Quando você começa a namorar, você abandona a sua turma e vive com a turma do seu namorado. Nunca vivi isso, graças a Deus. Obrigada, Só senhor, sai com a outra turma dádiva. do namorado. Aí você larga do namorado, cadê a sua turma? Não tem, porque a turma era... Eu tive várias amigas que fizeram isso. Nossa, eu que tenho depois várias amigas que fizeram largou, isso. voltou com os orelhinhos aqui, o rabo no meio da perna. Aham. Pois bem, cheguei, como diria Lulu Santos. Ela fala, bonitinho. Mas é isso, por quê? Porque fica obcecada em fazer tudo o que aquela pessoa vai... A Vai fazer pessoa bem não pra sabe do que ela gosta. Você pergunta assim, você gosta de comer o quê? Ela, não sei. Ela só gostava de sair com as vontades do marido. Então a pessoa não sabe nem quem é ela, sabe? Ela fica perdida. Perde identidade. Ela perde totalmente das a crenças de identidade. identidade, saber quem sou eu. Exato. Quem sou eu? E aí Mas- surge o medo do novo, né? E a última aqui, que é o medo da morte, que a gente já falou, mas isso é uma coisa que faz as pessoas deixarem de viver também, essa questão do medo de morrer. Ai, se eu morrer, não sei o quê, que é uma das 6 que eles citam que são os medos mais comuns. Agora, a pergunta é, beleza, já ouvi isso daí, maravilha, sou eu, o que fazer? As ações O que que eu a posso gente pode tomar fazer pra isso ser aliviado. lutar contra Por cada exemplo, medo? eu tenho medo do avião, mas não virou pavor. Se vira pavor, e aí? Eu preciso de uma terapia, eu preciso ligar pra você, Então, eu preciso assistir marcar o um ponto horário. de vista. eu Então preciso- vamos lá, ó, eu vou te dar um exemplo. O meu marido, ele tem medo de avião. E ele vive dentro do avião. E ele tem muito medo, tipo, ele começa a tremer, ele começa a suar, ele sonha, ele... É um terror pra ele. Eu falei, você precisa de fazer uma terapia. Ele, imagina, não. O que aconteceu agora? Buscando lá no íntimo dele, conversando com ele. Ele já passou por várias situações onde falou assim, ó, o avião está passando por uma turbulência, use a máscara e a máscara cair. Tipo, aquela situação Ai, um de infarto. medo, de pânico, de todo mundo gritar. A última vez agora, ele estava naquele avião onde entrou um passarinho na hélice e o avião Coitado. quase caiu. E foi assim, foi trabalhando com uma turbina só e todo mundo chorando. Teve gente que teve diarreia dentro do avião, de medo. Então, assim, ele passou por um trauma, Por você momentos concorda? de... Então, assim, o seu medo, de repente, ele vem de alguma coisa que você precisa buscar. E sabe que eu sou resistente, não resistente à terapia, mas eu sempre acho, não, esse dinheiro eu vou fazer investir. Esse dinheiro eu vou fazer não sei o A quê. pessoa é a prima rica. Ela só Prima pensa em rica. investir. Mas às vezes a terapia é o melhor investimento que você faz em você mesmo, Minha irmã, né? se ela assistir isso aqui, ela vai escrever embaixo, falei, é psicóloga. Meu marido ontem mesmo falou pra mim, por que você não faz uma terapia? Será que eu tô com algum problema? A crença, Carola. Terapia não é só pra quem tem problema. A crença do problema. O marido tá patrocinando a terapia, Gente, você imagina ó, o nível, né? Meu sonho, meu marido patrocinar a terapia. Não ser casado comigo não é fácil não, o cara é guerreiro. Mas a terapia justamente é pra você controlar a emoção. Você perguntou o que eu faço com isso? Controle, não tem como. A gente é ser humano, a gente vai sentir. Não tem como você falar que você não vai sentir uma emoção. Você Então, vai mas sentir. quando você já tá no pavor, você perdeu o controle. Você perdeu o controle. Aí você precisa de ajuda. Aí precisa de ajuda. Então, aquelas pessoas que sentiram o pavor, corra atrás de ajuda. Mesmo que sejam resistentes como eu. Não é? Mas Ela tá eu falando, acho- mas não vai. E eu acho que hoje em dia tem terapia e também tem muito... Você tem que encontrar, porque às vezes você vai em uma terapeuta e você não se identifica. E aquilo... Isso já aconteceu muito. E aí a pessoa não quer mais, achando que todas são iguais e não são. Eu já passei por algumas e
A última que eu fiz foi a que eu mais me identifiquei. Gente, é igual namorado. Às vezes igual você vai passar por uma namorado, experiência é. ruim e você fala, ai, não quero mais Não namorar. vai namorar porque nunca você mais. cenário, Não, tudo você vai viver uma gente. outra experiência com uma outra pessoa. Exato, a vida é feita de experiências. Exatamente. Se você parar pra pensar, que situação eu senti medo e eu venci? Isso te dá uma fortalecida. Tipo, eu sou capaz de Você vencer. pode tentar replicar pro próximo medo. Sim. E outra coisa, não ficar vivendo agora o que não aconteceu ainda, né? Tipo, aquela coisa de ficar... que o meu maior medo é perder a minha mãe, é aquela coisa de ficar assim, vivendo já o velório dela, sendo que... às vezes eu morro antes que ela, entendeu? Então isso eu trabalhei Aquela hora muito que na a cabeça terapia. tá vazia, você já pensa, o medo da eu vou morte. chegar de preto, eu vou de óculos, velório da minha mãe. Exatamente. E tem Tipo, isso pra às quê vezes, que eu vou apesar ficar de eu vivendo não isso sofrer agora? com Ou isso. então, quando eu namorava, que eu era louca pra casar, e eu ficava já vivenciando o casamento, e lógico que não dava certo os namoros, né? Óbvio, óbvio. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito, a tentar trabalhar na cabeça, esse não é o momento de viver isso agora, tá, Foi, Carola? Mari. Então, ponto. Para de viver, e eu parava e isso me ajudou muito. Acho que é uma dica. É isso. Procure ajuda, se for pavor, se for medo, controle. Controle, Porque ele ainda não controle virou as suas pavor. emoções. Mas se você alimentá-lo, Isso, se você... Falou tudo. Se você alimentar ele, ele fica grande. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham essa consciência de que o medo, ele nada mais é que um sentimento que a gente precisa controlar. e se você não conseguir controlar sozinho, procure ajuda. Lembrando sempre que cada um tem o seu Ponto de vista. On it high. I was born for this. I was born for. um assunto I was born for. Polêmico, eu acho que as pessoas Ela é querem doidinha. assistir, tipo, elas estão falando de sexo. Ai, eu fico pensando, o que eu vou falar? Ó, meu medo. Vamos do que as falar. pessoas vão pensar. A Carola tá com medo, mas a gente não tem medo não. Ou, por exemplo, eu não vou falar sobre sexo. Porque existe. Gravar. Não, existe. Você pode colocar Oi, sem Mari. o som. Tudo bem? Bonitinho. Por exemplo, quais são as. Por que as pessoas. Quem faz, quem não faz, eu não faço, sou casada.